meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando. Alô, Piracicaba. Olá, Piracicaba. Seja bem-vinda, Piracicaba. A partir de hoje, canal 8.1 digital da nossa rede Família, canal aberto em Piracicaba. Que bom, que gostoso, hein? Vamos falar muito do 15 de Piracicaba, o Inhoquim, nos programas de esportes. Seja bem-vinda, Piracicaba, uma cidade maravilhosa, muito progressista, uma delícia. O Rio de Piracicaba. Lembra dessa música? Fantástica, fantástica música. Meus amigos, o nosso programa de hoje vai falar sobre educação. Pois é, a base de tudo, não é verdade? A educação, com toda certeza. Eu converso com o Anderson Gama, que é coordenador pedagógico. Nos dá o prazer da visita aqui. Eu tenho certeza que a entrevista vai ser muito boa. Seja muito bem-vindo, viu? Muito prazer. Muito obrigado. Prazer, Anderson. Muito obrigado. Anderson Gama. Gama tem um time de futebol chamado Gama. É, Brasília. Brasília, cidade satélite do Gama. Eu estive algumas vezes lá no Bezerrão, narrando futebol. Olha só, você conhece lá não? Não, infelizmente não tenho. Não conhece. Tive a oportunidade ainda. Então tá bom, Anderson, deixa eu falar de você um pouquinho aqui. Anderson é formado em engenharia mecânica pela Unicamp, mas está na área da educação desde 2003. Foi professor de matemática, tem muita gente que torce o nariz quando fala de matemática, né? E preparatório para a Olimpíada também, de matemática e física, e como coordenador de ensino médio. Desde 2005 é coordenador pedagógico do Colégio Crescer e atende alunos do ensino infantil, do ensino infantil ao ensino médio. Isso. Muito bem. Infantil começa quando? A partir dos 2 anos de idade, né? Normalmente, cada escola tem uma nomenclatura, né? Lá nós chamamos de mini maternal, tem escola que chama de jardim da infância. Eu sou do tempo do jardim da infância, eu fui ao jardim da infância, da cartilha Caminho Suave. Sim, tinha escola que chamava de só infantil, então não existe um padrão de nomenclatura, né? Mas tem escolas às vezes que começam até antes com o berçário, né? Então, mas o Anderson, vamos tirar o berçário, vai. Porque no berçário, eu não sei como é que funciona o berçário, mas eu imagino que no berçário a criança passa um bom tempo no berço. Sim. Não só isso. Não só isso. Mas qual que é a idade que você acha, ou que os mestres recomendam que as crianças passem a frequentar o primeiro ano da escola? Bom, isso é uma questão que também tem que ter muito contato com a família. Se a gente for pela lei, hoje, 4 anos já é a idade inicial que a lei diz que... 4 anos. 4 anos. Antigamente eram 7 anos, depois com a lei de 2007 trouxe para 6 anos e agora com 4 anos que a lei diz que se o aluno não estiver frequentando aos 4 anos, a família pode ser até acionada via conselho tutelar, né? Mas em questão de desenvolvimento, a gente tem que entender que a escola sempre é um espaço onde ela vai dar o contato da criança com outras crianças da mesma idade, né? Então, a partir do momento que a criança consegue ter esse contato, esse ambiente, ela já tem potencial de desenvolvimento. Tá certo. Então, não existe uma idade mínima aconselhável, mas a partir de 2 anos você já consegue ter uma consciência da criança e principalmente o começo do desenvolvimento da fala. Quando a gente começa o desenvolvimento da fala da criança, isso já potencializa uma série de desenvolvimentos. Quando a gente fala, quando os médicos, quando as pessoas especialistas falam que a criança deveria até ter um retardo para entrar na escola, porque ela começa a assumir responsabilidades muito cedo e tal, isso aí pode quebrar um pouquinho o encanto da infância. Tem algum sentido isso? Não, se a escola se propor a adultizar o ambiente escolar, né? Porque a gente, muitas vezes as pessoas entendem erroneamente que a escola é um espaço apenas de transmitir conhecimentos. E a escola é um espaço onde ela vai desenvolver todas as habilidades cognitivas do aluno e das suas interações, né? Então a gente precisa promover sempre um espaço onde potencialize o desenvolvimento das habilidades do aluno. Sem querer polemizar, claro, até porque não é o caso, mas aquela expressão que hoje se usa muito, que a escola não nasceu para educar, a escola nasceu para ensinar, a educação se tem em casa. Então, isso aí cai meio que por terra dentro dessa sua filosofia. Completamente, porque o processo de ensino e educação são coisas que andam diretamente associadas. Sim, também é. Nós não podemos separar que ensino de conteúdos é uma coisa e que ensino de habilidades é outra. Então, existe uma parceria escola, família e criança, né? Se não existir essa parceria, não existe esse processo. Agora, em casa, normalmente o relacionamento familiar
familiar da criança é com os pais. A hierarquia que ela tem é filho, pai, no máximo às vezes um irmão. Na escola é totalmente diferente esse ambiente. Então, dentro disso, é natural que o aluno tenha espaços de desenvolvimento diferentes, conflitos diferentes. Em caso, o conflito com pai e mãe é em questões diferentes, em formas de negociação diferentes, e na escola é outra coisa. Então, não pode se separar. Escola e família não competem. Escola e família são parceiras do desenvolvimento e potencialização do aluno. Muito bem, muito bem. Em casa, normalmente, a criança usa como arma o choro. Sim. Na escola já não vira muito não, né? Existe também, normalmente, a primeira técnica é essa, que é uma que convence muito a família. Então, período de adaptação de escola. A primeira técnica da criança é chorar. Virou a porta, ela já para, porque percebe que aquilo não comove tão fortemente a professora do que comove a mãe. E tal. Mas às vezes a técnica funciona com a mãe, porque daí a mãe começa a chorar e dentro disso a mãe decide levar o filho de volta para casa. Aliás, você usou um termo interessante. Eu costumo falar que comunicação, como uma coisa que está na minha área, a comunicação existe desde a concepção. A Carol, por exemplo, que está esperando um bebezinho lá, mais um filho seu, ela conversa com o bebê, já tem uma comunicação. A hora que nasce, aí a comunicação primeiro do bebê é o choro, chora, que é isso, que é aquilo e tal. E aí a comunicação de gestos, de atitudes entre mãe e filha, ou filho, acaba quando a criança chora por alguma coisa e a mãe chora porque não sabe o que é. Aí não adianta, aí tem que conversar, né? Mais ou menos isso. E o choro para a criança é a maneira que ela tem de se expressar. Então, no mundo adulto, o choro ou é por alegria, que não é raro, e na maioria das vezes o choro traz um reflexo de tristeza. Tristeza, exatamente. E para a criança não. O choro é a maneira onde ela tem de exercitar que ela precisa de alguma coisa. Eu nunca vi uma criancinha chorar de alegria. É muito raro. Às vezes eles dão umas gargalhadas, né? Porque eles têm o riso. Então o choro não quer dizer que existe algo errado. O choro é que ela tem algum desejo, alguma vontade, e é essa grande diferença que às vezes as famílias assim, não entendem. Sim. Que a escola, por nós estarmos mais acostumados com esse tipo de relação, e nós temos o fato de ter outras crianças, que é onde a gente consegue entender um padrão de comportamento. E a gente entende que esse choro, às vezes, é porque a criança foi contrariada, ela quer fazer uma atividade que não é o momento adequado, e isso que vai transformando. Vamos lá, então. Agora nós vamos viver o momento da volta às aulas. O trânsito vai ficar mais complicado, aquela coisa toda e tal. E tem pai que ainda não sabe exatamente como escolher a escola. Independente de você representar uma ou outra, existe uma regra para você seguir para escolher a escola dos filhos? O que a gente sempre orienta é que os pais têm que procurar uma escola onde ele se sinta confiante, se sinta tranquilo. Então, é muito comum os pais visitarem 10, 11, tem famílias às vezes que visitam quase 20 escolas, mas é importante que a família se sinta confiante, né? Que seja um espaço onde ela se sinta integrada, que seja um espaço onde ela tenha comunicação ativa, que ela possa expressar sua opinião como família e que o aluno também se sinta acolhido, tomando cuidado que a maneira com que o aluno às vezes como você encanta o aluno, nem sempre é a maneira, ele ainda não tem a maturidade para saber escolher os seus espaços. Mas veja, então, claro que o primeiro passo, a escola tem que atender aos interesses e aos anseios dos pais. Mas você, meio que ato contínuo, tem que acompanhar para ver se o filho está realmente feliz naquela escola, se é exatamente aquilo que o menino quer ou a menina, porque não adianta você só ter os seus interesses satisfeitos, você precisa ver os interesses da criança também. Exatamente. Agora, o que a gente tem que sempre ponderar é que o espaço escolar, ele se propõe a desenvolver o cognitivo e os conteúdos do aluno. Então, a gente não pode cair no erro também de só agradar o aluno em questão de ter atividades lúdicas e simplesmente essa parte de encantamento, como se fosse um clube, como se fosse um parque, e esquecer a razão social pela qual a escola existe. E muitas vezes o aluno, ele se confunde nisso, porque se você segue uma escola que quer agradar 100% o aluno, você pode cair no erro da escola fugir da essência pela qual ela foi feita. E se você cai às vezes no erro de fazer uma escola e construir um espaço que agrade 100% os pais, primeiro que isso vai ser impossível porque você tem famílias diferentes. Se você usa isso como proposta, você não tem uma identidade de escola, porque você, a cada anseio de um pai, você muda a sua forma
forma de trabalhar. Com certeza. E por isso que a gente fala que Agora, a primeira essência da escola que ela tem que ter, e essa que a escola, os pais têm que se procurar a conhecer, é o que nós chamamos de proposta pedagógica. É exatamente a minha pergunta. Vamos traduzir aqui, trocando em miúdos, né? Cortando os textos, pingando os is. Os pais chegam com a mãe e tal, os pais chegam na escola. O que ele tem que perguntar? Quem que ele procura? O que ele tem que conversar? Qual a primeira pergunta que ele deve fazer para, de repente, começar a escolher se é essa ou se não será essa escola, enfim? Eu acredito que o primeiro passo é o país estar atento ao espaço físico, se a escola transmite segurança, se a escola transmite que ela tem o espaço adequado para a criança desenvolver. Não adianta você ter uma linha filosófica muito bem construída, textos e mais textos, se você não tem um espaço adequado para a criança desenvolver seus espaços, né, suas habilidades. E cada área de ensino necessita de espaços diferentes. Então, a educação infantil trabalha muito com o brincar, com o lúdico. Então, precisa ter um espaço para a criança brincar, tem que ter um parque, tem que ter atividades, brinquedoteca, coisas que estimulem o desenvolvimento do aluno. Nós estamos falando aí, basicamente, do começo da vida escolar da criança. Exatamente. Certo? E o que tem que se desassociar, que às vezes, então meu filho vai vir para brincar na escola? Sim, em muitos momentos ele vai vir para brincar, só que o brincar não é brincadeira. O brincar é sério para a escola. É sério, verdade. Porque o brincar que é o que desenvolve o lúdico, e o lúdico é o que abre a porta para a criatividade, para a curiosidade e para o conhecimento. Sim. Então, na educação infantil, por exemplo, essa é uma grande necessidade. Às vezes, se o pai está procurando para uma outra fase escolar, já mudam as características. Às vezes, por exemplo, no ensino médio, você procura já um espaço de acolhimento do aluno, você está na fase da adolescência, aquela crise da adolescência que existe, então você precisa procurar um espaço que às vezes nem é tanto o espaço físico, mas o espaço de acolhimento que aquilo promove. Gozado que você falou em espaço, e eu acho que também uma das coisas que os pais procuram, como é que é o trânsito aqui para eu trazer meu filho, para eu pegar meu filho. E muitas vezes as escolas não se preocupam muito com isso, até porque, por muitas razões, a prefeitura ou os órgãos competentes da cidade acabam sinalizando para que ali as pessoas possam fazer uma carga e descarga, digamos assim, né? Sobe, desce e tal. Mas muitos pais querem saber, olha, como é que é o trânsito? Lá o trânsito é muito complicado e tal. Até isso acaba influindo numa decisão, né? Às vezes, em questões específicas de um estresse, às vezes que vai passar num horário de pico, às vezes isso se define, Não deveria, porque afinal de contas a escola não tem nada a ver com o trânsito, né? E é um detalhe que às vezes não pode ser considerado, porque isso é uma coisa que a escola, independente do lugar, ela não tem poder de decisão. De mudar, exatamente. Você não tem às vezes você tem permissão de transformar uma rua em via única e você não tem autorização, né? Então é uma coisa que às vezes não está em poder da escola, e às vezes pessoas que teriam o poder de decisão de melhorar uma situação dessa como o trânsito são pessoas que às vezes não estão atentas a essas necessidades. O Anderson, implica muito questões de ideais religiosos também, não? Isso a família tem que estar primeiro convicta dos seus ideais, né? Do que ela pondera. E claro que às vezes, dependendo da questão, hoje você tem diversas linhas ideológicas que trabalham, né? O espaço, a gente entende que a escola não pode destruir o que a família constrói, e isso também não pode acontecer ao contrário, também que a família não destrua o que a escola constrói. Perfeito, os dois têm que trabalhar juntos. Então, a gente, por exemplo, tem casos assim que a gente comenta. A época de Páscoa é uma época que sempre existem conflitos sobre tem coelhinho ou não tem, né? E é uma coisa que a gente sempre fala. O aluno pergunta, por exemplo, isso na escola, a professora vai responder, pergunta para o papai e para a mamãe. Porque às vezes alguma família defende que não vou criar essa cultura para o filho. E às vezes outras famílias fazem até a pegada do coelhinho no dia da... E como que você vai gerenciar isso? Já vi os dois casos em família. E porque é na escola onde a criança vai ter contato com outra, e na conversa entre elas, um vai falar, o coelhinho trouxe o ovo para mim. Mas minha mãe falou que não tem coelhinho. Quem eles vão perguntar? Para a professora. Então existe isso. Claro que é isso que é importante, que a família se sinta segura dentro de suas convicções religiosas, que a escola não destrua o que ela constrói em casa, né? Mas também entender que a escola não é o espaço onde a escola é a responsável pelo ensino religioso. Perfeitamente. Né? Isso tem que ser uma convicção individual por família. Então, um dia um menino falou assim para a menininha, como que você acha que esse ovo é do coelho? O ovo é maior do que ele, como é que ele ia encontrar esse ovo? Olha, o raciocínio matemático dele falando alto já. Né? Olha,
Os pais hoje vivem uma vida, aliás, o mundo vive uma vida louca hoje, né? Mas nós estamos falando aqui de Brasil, né? Vamos aqui nesse setor aqui, nós latinos aqui na América do Sul. Nós temos muitas preocupações hoje, violência, aquela coisa, estresse e tal. E por conta disso, às vezes os pais optam por uma escola por tempo integral. Sim. O tempo integral, ele atende mais às necessidades, aos anseios e minimiza, talvez, as preocupações dos pais. Mas o que você pensa de escola em tempo integral para o aluno? Tá. Lá nós temos a experiência de trabalhar com alunos que a gente chama como se fosse o período integral, né? A nossa proposta, que nós entendemos que o aluno precisa, ele não precisa de mais tempo de aula de matemática, de português, de história, né? É importante que a criança tenha um espaço para ela ter essa infância, que ela viva a infância, que ela brinque, que ela faça atividade física, que ela corra, que ela nade. Então, mas a gente também tem que entender uma necessidade da família, né? A escola, ela nunca vai ser desassociada a uma cultura e a uma sociedade. Então, a escola tem que se adaptar a essas situações. E é muito comum, às vezes, hoje o pai trabalha, a mãe trabalha em período, não tem com quem deixar a criança. Sem dúvida. E a escola tem que ter esse espaço de acolhimento, porque para muitas famílias a escola é a representação da segurança e da confiança. Então, é muito melhor, por exemplo, você deixar o filho num local onde você conhece, do que às vezes com uma babá, com alguém que você não confia, com quem você não conhece. Claro que o espaço entre as crianças, ela promove mais desenvolvimento do que às vezes o aluno, porque às vezes acontece, vou deixar com a avó, com o vô, e às vezes em algum momento a criança às vezes fica a maior parte do tempo assistindo só TV, ou fica só jogando videogame, ela não faz outras atividades. Sim, então, é sim. importante que a criança desenvolva tudo isso, né? Mas que independente da rotina dos pais, da família, é importante que cada tempo que a família tem com o filho, que isso seja aproveitado. O que a gente fala é que não é quanto mais tempo o pai passa com o filho, ou a mãe passa com o filho, que isso vai trazer um laço familiar. É o tempo de qualidade que conta. Sem dúvida, então, sem final dúvida. de semana, também não terceiriza isso, vai passar um tempo, vai para o parque, brinca com a criança, porque o que às vezes a gente sente é que pelo fato de não ter um contato tão direto, às vezes se transforma que tudo que é de lúdico com a criança, isso deve ser feito por outro terceiro. E daí, se esse ambiente familiar não promove esse espaço de acolhimento para a criança, isso pode ser maléfico para o desenvolvimento futuro dela. Muito bem. Tem um assunto também que eu quero conversar com você, que às vezes as crianças trazem para casa o que é dito pela professora, o que é dito pelo professor, enfim, e por vezes não bate muito com aquilo que pensa a mãe, que pensa o pai, enfim. E eu gostaria que você me dissesse daqui a pouquinho o que é que o pai tem que fazer, a mãe, se tem que ir à escola, conversar, procurar o coordenador, enfim. Dá licença um pouquinho só aqui, Anderson. Anderson, a gente saiu para o intervalo e eu quero saber o que devem os pais fazerem quando, de repente, o filho chega em casa e conta o que aprendeu, o que fez na escola e tal, e isso não é muito o que os pais queriam. Eles devem ir à escola, o que tem que fazer? É fundamental que a escola se proponha sempre e a família ter uma comunicação eficiente. Como eu havia dito inicialmente, a educação ela só funciona quando existe a parceria escola, família e aluno. E para que exista essa parceria, o primeiro passo é uma comunicação eficiente, aberta, franca, de maneira onde todos ouçam e todos tenham vez de falar. E esse espaço é fundamental para a família, até para que ela se sinta confiante e entenda exatamente o que aconteceu no cenário. É importante a gente entender que existem vários cenários nessa situação. Às vezes, vou pegar o exemplo de matemática, onde o pai aprendeu de um jeito e hoje a gente traz uma nova forma de ensinar aquele conteúdo. Claro que as formas de ensino mudam porque a sociedade hoje é diferente de quando os pais aprenderam. Então, às vezes, os pais também têm que ter um espaço aberto para entender que existem outras maneiras de ensinar. Porém, às vezes, essa situação entra em campos mais ideológicos, questões mais profundas, seja a questão da crença, seja a questão do entendimento social. E, nesse ponto, primeiro, a escola tem que entender que o papel dela é apresentar e nunca determinar um único caminho. A escola está ali para apresentar um cenário. E a família que tem, sim, o domínio sobre a sua formação da escolha, suas escolhas. E isso, a escola nunca pode assumir esse lugar da família de entender que tem que dizer exatamente como que são as coisas, Entendi. né? Entendi. E esse contato precisa existir, né? Agora, o que é importante que os pais entendam é que na escola, muitas vezes, os alunos têm famílias diferentes que têm posições diferentes. E a escola ela é um lugar onde gerencia conflitos. A escola está ali para gerenciar ideias diferentes, campos diferentes e fazer com que, principalmente, todos saibam respeitar e ser respeitados. Muito bom.
E quando uma criança começa numa determinada escola, e essa escola tem o fundamental, tem o médio e tal, vai ensino superior, mestrado e essa coisa toda. Você acha que é importante a criança continuar seguindo na mesma escola? Independente do aspecto comercial, a questão da filosofia de ensino, essa coisa toda, você acha que é legal para a criança, ou ela deve, ou os pais devem procurar estudar um pouco em cada colégio? Como é que é? Eu entendo que a família ela tem que procurar um projeto pedagógico que vá de acordo com seus anseios. E quando a gente fala projeto pedagógico, o que isso quer dizer? Que a escola tenha bem definido o que ela quer desenvolver na criança quando ela está na educação da idade da educação infantil, quando ela está no ensino fundamental 1, quando ela está no ensino fundamental 2 e quando ela está no ensino médio. Se a família fica pulando muito de escola para escola, muitas vezes as escolas têm projetos pedagógicos diferentes e muitas vezes antagônicos. E isso pode ser maléfico para a criança. E não existe o MEC não controla isso? A proposta pedagógica, existem várias maneiras distintas de eu trabalhar um mesmo conteúdo. Então, quando a gente fala proposta pedagógica, o que é isso? O que eu quero desenvolver em cada série, em cada ano? Agora saiu a nova resolução da Base Nacional Curricular, onde a gente começa a focar mais as habilidades e os conteúdos e não mais as habilidades e as competências e não mais os conteúdos para a educação inicial, né? Só que não existe uma regulamentação específica. Agora, com esse novo currículo, existirá um melhor controle sobre isso, mas eu não estou falando apenas de conteúdo. Vou dar um exemplo. Quando você fala de uma escola onde se propõe para que o aluno possa chegar no ensino médio pronto para disputar vestibulares, você precisa de uma série de desenvolvimentos e uma série de habilidades que aquele aluno precisa. Às vezes, o projeto da família para o seu filho é que esse aluno possa morar fora do país, que ele tenha acesso a intercâmbios internacionais e você precisa de outras habilidades e outros conteúdos que esse aluno precisa desenvolver. Sim. E nisso, existem escolas diferentes que possuem propostas pedagógicas diferentes. Na própria pedagogia, hoje, existem várias propostas, linhas filosóficas, mas existem 3 principais. Existem, por exemplo, a forma clássica, que é a forma do conteudismo, que provavelmente os nossos pais trabalharam dessa maneira, aprenderam dessa maneira. Era o repete, escreve na lousa 10 vezes, sim, fica de castigo, sim, que existe às vezes sim, aquele saudosismo da disciplina acima de tudo. Sim. Né? Por outro lado, hoje você tem, por exemplo, escolas que têm um modelo construtivista, onde o professor não é quem domina o conteúdo, ele domina, mas ele é um mediador e os alunos buscam. É uma maneira diferente de trabalhar Sim, vai despertando mais no aluno. Exatamente. Agora, num método mais tradicional, a criança com 6, 7 anos já vai estar pronta na parte da alfabetização. Num método mais construtivista, esse processo é um pouco mais longo e não vou dizer que existe o melhor ou o pior, existe o mais adequado para cada família. Deixa eu fazer uma pergunta a você, por que o ensino público é tão, eu não vou dizer ruim, mas muito aquém das expectativas e mudou muito. Lá atrás, há algum tempo era muito bom, mas o ensino público hoje ele é tão pobre, perto, por exemplo, da riqueza que são as faculdades, as universidades federais, estaduais. Por que o ensino público não chega ao nível das nossas universidades? Primeiro, por questão de investimento, se você pega os números de quais são investidos por aluno na rede pública de ensino regular, ensino básico que nós chamamos. Comparado com o ensino das universidades federais, estaduais, as cifras são totalmente diferentes. Segundo, por interesses, hoje a Universidade Federal, as estaduais, em cima das pesquisas, das parcerias público-privadas, então existem interesses diferentes e a colheita do que se tem com um aluno bem formado na escola básica e do aluno bem formado na escola pública federal ou estadual são diferentes. Sim. Na universidade você já colhe mão de obra diretamente e na educação básica você colhe cidadãos críticos e conscientes, o que dependendo do governo isso não é nada interessante. Agora, o que a gente também precisa desmistificar é que a educação pública do Brasil sempre foi boa na educação básica, ela nunca foi boa. A questão é que ela nunca foi boa. Eu achei que era tão boa, porque eu estudei na escola pública. Em questão de conteúdos, ela nunca foi boa. O que aconteceu? Principalmente na década de 50, 60, 70, né?
existia-se sim, utilizava-se o método tradicional, onde há disciplina acima de tudo e, claro, dentro de um regime militar, isso era muito fácil de acontecer. Com regime militar, então, também, aí tem a agravante de termos tido um regime militar em relação à educação. Ou seria, no seu caso, um atenuante? Eu não sei se é um agravante. A questão é que o regime militar, ele contribui para que o sistema tradicional de ensino seja eficiente, porque você tem a disciplina acima de tudo. A defesa da hierarquia, então isso não é um problema. Mas pós-militar você Só que não o que acontece? Socialmente, quando você tem a queda do regime militar, você não rompe apenas com o regime, você rompe com todas as ideias. Sim. Então você começa no Brasil na década de 80 e 90, uma série de movimentos sociais querendo se opor a tudo que os militares falavam. Entre elas a disciplina, as regras. Sem dúvida. E isso, numa escola que se propõe a ser clássica e tradicional, você tem o sistema falido. Mas nesse período aí do comando do regime militar, que foi exatamente o período em que eu estava na escola pública, lá no comecinho, no ensino fundamental, você não tinha nem condição e nem lhe era dado esse direito de questionar e você não sabia se aquilo era o melhor. Então, para mim, só tinha aquilo. Exatamente. Quando você só tem aquilo é o melhor. E o que a gente vê, se você pega todos os índices de avaliações externas ao país, desde a década de 70, 80, o Brasil sempre esteve nas últimas posições de nível de educação. Verdade, né? verdade. Então, por exemplo, hoje você pega pessoas com 50, 70, 40 anos, que se você dá uma conta de fração de matemática, ela não sabe. Não sabe. Né? Às vezes você pede... O Brown não foi eficaz, né? E ele não é eficaz. Por quê? Porque se você... o conhecimento, ele não é só memória. Memória é um dos artefatos que você precisa para desenvolver o conhecimento. Né? Então, informação é uma coisa, conhecimento é outra. Sim, é como cultura e inteligência. Exatamente. E o ensino clássico entende, na minha opinião erroneamente, que por repetição o aluno vai absorver aquilo. Só que ele pode memorizar, só que ele não sabe o que está fazendo. E educação, a gente vai para o outro lado. O que nós queremos num projeto de educação? Que o aluno seja autônomo, que ele seja independente e que ele saiba fazer suas escolhas através da análise lógica das informações. E dessa maneira, se você só mecaniza ele a saber decorar caminho A, B e ficar apertando o botão, isso não é educação, isso é mecanização. Não, eu sei, eu concordo. Mas na sua área, por exemplo, de matemática, você tem que mecanizar muita coisa, muita fórmula você tem que decorar. Se você tem que mecanizar depois que o aluno entende o que ele está fazendo. Exato. Aí ele grava. É o que a gente fala. Se a gente pegar a matemática como exemplo dessa discussão, a educação infantil e o ensino fundamental, ele não tem que se propor a ensinar a fazer a soma, como a gente está acostumado de pôr um embaixo do outro, passa a regra, vai um. Não, isso é a parte que depois que o aluno entende o que é a soma, o agrupamento das partes, ele entende o que é uma multiplicação, o que é esse processo, depois a gente mostra uma maneira rápida e prática de fazer tudo aquilo que ele está fazendo. Então a matemática para de ser uma questão de memória e passa a ser uma economia de tempo. Sim, existe essa maneira dúvida, que tudo aquilo que você demorou muito tempo faz. Você encontra os atalhos. Exatamente. Agora, tem uma coisa que, antes de começar a entrevista aqui, eu falei com o Anderson e nós vamos falar no ar agora. Anderson, você, como um homem da matemática, eu disse a ele que hoje não é raro você encontrar cidadãos e cidadãs com 30 anos, por exemplo, que não sabem fazer percentual. Sim. Não é raro. E isso mostra, por exemplo, a preocupação do Brasil e as nossas dificuldades nessa área. Se a gente pegar os dados oficiais do PISA, que é o último, são as avaliações internacionais, PISA, P-I-S-A, que é uma avaliação internacional que ocorre em vários países, atualmente, se não me engano, são 60 países, e é uma prova que é aplicada para todo mundo. Quando a gente pega em matemática, recentemente saiu na Folha, no jornal Folha, uma entrevista com o diretor do INPA, que é o Instituto de Matemática e Pesquisas Avançadas, falando sobre o assunto, onde ele também traz essa questão. Se você pega países como Austrália, Coreia do Sul, países onde investem em educação de base, você tem jovens de 17 a 16 anos que têm o nível 2 ou 3, que é o nível adequado para as áreas do conhecimento de exatas. Por exemplo, fazer uma engenharia, fazer uma arquitetura na parte estrutural, quando você tem pessoas que querem para essa área de exatas, vamos dizer assim, e esses países atingem números de 32%, 33%. No Brasil, são 4% de pessoas.
O Brasil é o recordista em alunos na faixa etária de 15 a 16 anos no nível 0. O nível 0 é que não tem o mínimo de matemática pro cotidiano, são 43,2%. O cotidiano, o que você precisa da matemática? É a matemática da porcentagem, a matemática para você pedir um troco. Né? Quantas vezes, né, como também o telespectador vai fazer o teste, vai, por exemplo, no mercado e o caixa tem uma conta simples de, sei lá, 30 menos 10 e a calculadora já está tão estimulada. E quantas vezes o cara pega o troco, não sabe nada, mas está fazendo assim, daí, né? Olha, num triângulo retângulo, a soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Isso, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados, eu gostei daqui, é que isso aqui estava na minha cabeça, eu fui buscar lá atrás, hein? Sim. A soma dos quadrados de cada cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá vendo? Como é fácil matemática, gente. Mas se você traz simplesmente isso com uma fórmula decorada onde isso não faz sentido... Sem dúvida. Então isso aqui está decorado. Agora você vai falar para mim assim, demonstra isso aí de um triângulo retângulo. Agora, eu vou dar o exemplo. Aqui, por exemplo, na mesa a gente tem um triângulo retângulo. Tem aqui, ó. E se eu chego pro aluno, em vez de falar os catetos, porque isso é nomenclatura. E nomenclatura é importante para pesquisa científica. Mas aqui é retângulo? Isso é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Ah, tem que ter um ângulo de 90 graus aqui. Isso se chama de retângulo. Perfeito. Porque, na verdade... Não importa que isso aqui seja maior... Não, a igualdade se chama isósceles, mas por isso que a gente gosta de trazer essa matemática do dia a dia. Por que chama retângulo? Porque isso não parece um retângulo. Ó, bateu o sinal. A noiva da colina. E eu, quantas e quantas vezes estive em Piracicaba narrando futebol. Sejam todos muito bem-vindos, piracicabanos. Acompanhando a gente agora aqui, a Rede Família, a partir de hoje, no digital, canal 8.1 digital. Rede Família conectada a você. Bom, depois de uma aula que tivemos há pouco aqui, né, antes do recreio, fala recreio ainda não? Intervalo, então... Depende da faixa etária. Aqui na televisão sempre foi intervalo, a gente fala intervalo. Se você fala recreio no ensino médio, ele quer te matar. Verdade. Porque para ele não é mais criança, recreio de criança. Recreio de intervalo criança. É de adulto, então você tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas. E depois, quando a gente vai ficando com um pouco mais de experiência, né, ganhando mais alguns quilômetros na vida, a gente sente tanta saudade da época de recreio, dessa coisa toda, né? Meus amigos, nós tomamos tantas decisões, às vezes impensadas, que com o passar do tempo a gente acaba se arrependendo. Mas vamos lá. Em casa, o aluno chegou e tal, ainda sempre tem as lições de casa, né? No meu tempo era tarefa, né? Não sei como é que vocês falam hoje. Lição de casa, tarefa, não... É exponencial que a criança já chegue e já vá fazer? Ou como é que é esse negócio? É importante que isso se ajuste, o tempo do estudo em casa é importante, porque precisa ser entendido que o aprendizado é uma questão individual. A aula é coletiva, mas a aula, normalmente você tem o professor transmitindo um conteúdo, um tempo da criança de experimentar aquele conteúdo em sala de aula, mas é necessário que a criança ou adolescente tenha um tempo de aprendizado individual, que ele sente na carteira, na mesa, seja um espaço adequado e que ele possa testar tudo que ele estudou no dia, né? Só que é importante que isso esteja dentro, em harmonia com a rotina da família. Então, se a criança, por exemplo, chega em casa, ela estuda no período da tarde, por exemplo, e chega em casa por volta das 6 horas e a família tem o hábito de jantar esse horário, não há problema nenhum dela jantar primeiro, estar à mesa com os pais, isso é importante, e depois que ela tenha um tempo, né? Também é importante que a família esteja atenta para que a criança e o adolescente tenha como responsabilidade essas tarefas da escola. Eu brinco muito com os alunos que quando ele vai fazer inscrição para qualquer atividade, show, ele põe lá profissão estudante. Então ele tem que se comportar como um estudante profissional. Exatamente. Então ele tem que entender as responsabilidades e essas são as primeiras responsabilidades que você desenvolve com o aluno. Fala aqui para mim e para todos os amigos que estão nos acompanhando hoje, inclusive Piracicaba, todos aqueles que moram ali no entorno do estádio Barão de Serra Negra de Piracicaba. Diz para mim o seguinte, chegou em casa para fazer lição, pai e mãe tem que ajudar, como é que é? Então, ajudar é uma coisa, fazer pelo filho é outra. Não é uma competição da criança que chega com a lição mais bonitinha, certinha. A lição é o momento do erro. A escola é um espaço onde permite que o aluno erre. Então, precisa se entender que a professora não vai chegar no dia para fazer a correção procurando a criança que fez tudo certinho. Pelo contrário, o professor quer saber o que o aluno conseguiu desenvolver e saber o que ele pode ajudar. Então, se a mãe e o pai ajudam, incentivando, mostrando os caminhos, ok. Agora, não é
raro acontecer do pai e da mãe, na ânsia de completar a lição, e quer só fazer a lição. A lição não está ali para ser feita, ela está ali para ser um momento de desenvolvimento. Sem dúvida. Então, não é quem faz mais rápido, não é quem traz o mais bonitinho, é assim, quem se dedicou a fazer a coisa da maneira certa. Então, não façam a lição de casa pelo filho, mas estejam juntos, aprendam juntos. Às vezes pode ser uma situação onde o pai não lembra mais e o pai e a mãe estar juntos naquele momento, para a criança é mais saudável, porque ela percebe que se ela não conseguiu algo, ela pode ficar desestimulada. Então, a família tem que incentivar mostrando que não, vamos tentar, não conseguiu, vamos levar a dúvida para a escola. E se a criança errar e o pai e a mãe explicar e a criança não entender, é importante que deixe errado para ser corrigido na escola? Sim, é importante que, se não foi mostrado para a criança a forma certa de fazer, às vezes acontece, chegou uma lição, tem um tio, um primo, um avô, vó que sabe, e não se pode resolver para a criança e não mostrar para ela como se faz. Por quê? Se não tem, deixa uma dúvida, escreve na lição, não conseguimos fazer, professor, o aluno escrever, professora, não consegui fazer. Porque na hora que ela for fazer a tomada dessa lição, ali sim vai ser o momento. Ó, não conseguiu? Vamos de novo sentar aqui, vamos ver o que está acontecendo. E assim a gente, a escola, o professor, vai ter uma informação de saber exatamente o que aquele aluno precisa ser desenvolvido ainda, né? Às vezes pode ser uma questão localizada, às vezes pode ser uma questão da turma inteira, às vezes pode ser uma confusão de uma letra, às vezes a resposta de uma questão nem sempre é pelo conteúdo, às vezes ela não conseguiu interpretar o enunciado. Perfeito. A interpretação é coisa muito séria. É uma questão muito séria. Gabriel está na escola já? Ele vai esse ano. Vai começar esse ano. Lá você vai ser coordenador educacional ou vai ser pai? Eu vou ser os dois. Dá para dissociar? Não? Tem que desassociar. A gente tem o costume, né, de até quando tem essas situações na escola, no começo das reuniões, como pai de aluno, chegar para a professora e falar: agora você não está falando com o Anderson, coordenador do colégio, e sim com o Anderson, pai do Gabriel. Perfeito. Por quê? Porque não pode ter o professor, para ele conseguir desempenhar todo o seu papel, ele não pode se sentir em nenhum momento intimidado por nenhuma situação. Querido, obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Foi muito bom, você fala muito bem, nos esclareceu bastante, pode até montar uma empresa aí para prestar assessoria para pais que querem que o filho tenha um melhor desenvolvimento na escola, tá bom? Muito obrigado. Gente, abraço para Piracicaba mais uma vez, hein? A partir de hoje, pelo canal aberto 8.1 Digital, Piracicaba acompanhando toda a programação da nossa Rede Família conectada a você. E eu volto às 7h05 da noite com o nosso RF Sport Clube. Até mais, gente. Tchau.